Olá, então vamos à questão 1.46. Um pequeno forno com uma área de superfície de 0,28 metros quadrados está em um ambiente em que as paredes e o ar estão a uma temperatura de 27 graus Celsius. A superfície externa do forno está a 150 graus Celsius e a transferência de calor próxima por radiação entre a superfície do forno e seus arredores é de 586 watts. Se o coeficiente médio de transferência de calor por convecção entre o forno e o ar for de 11 watts por metro quadrado vezes Kelvin, calcule, letra A, a transferência líquida de calor entre o forno e os arredores, em watts. Letra B, a resistência térmica na superfície para a radiação e convecção, respectivamente, em temperatura por watts, em Kelvin por watts. O coeficiente combinado de transferência de calor em watt por metro quadrado vezes Kelvin. Quais são os dados desse problema? A gente tem um forno aí que possui uma área de superfície de 0,28 metros quadrados, cuja temperatura do ar externa ali a ele, a gente está falando uma temperatura do ar aos arredores dele, a temperatura ambiente, a gente está falando de 27 graus Celsius, a temperatura externa na sua parede, ali entre a parede e o ambiente, é de 150 graus Celsius. A taxa de transferência de calor por radiação que ele emana da sua superfície é de 586 watts e o coeficiente de convecção entre o forno e o ar é de 11 watts por metro quadrado vezes Kelvin. E o que se pede? Ele está pedindo a transferência líquida de calor em watts, ele quer também a resistência térmica na superfície em Kelvin por watts e o coeficiente combinado em watts por metro quadrado vezes Kelvin. Então, quais são as hipóteses? As hipóteses é que o estado ele é estacionário. Temos aqui um desenho que representa a descrição do problema, em que a gente tem um forno, um ambiente cuja temperatura do ar é de 27 graus Celsius, e temos aqui a área de sua superfície e a temperatura que ele emana. A taxa também está aqui, é de 586 watts, que ele está emanando, e a temperatura externa aqui da parede, que faz a divisa entre o ambiente e o ar, aqui o nosso ambiente, no caso, a parede do forno e o ar, é de 150 graus Celsius. Temos aí a nossa solução. A solução para resolver esse tipo de problema é o seguinte: a gente tem que a taxa de transferência de calor total é a soma das taxas do fluxo por convecção e a radiação. A gente tem aqui um sistema em paralelo, em que a gente tem, para determinar a nossa taxa líquida, fazer a soma da taxa de calor por convecção e radiação. Trabalhando a equação com a taxa dada, com uma delas dada, a gente tem convecção, a área, a diferença de temperatura, mais a quantidade de calor que a parede do forno emana. Assim, a gente pode fazer o cálculo da soma tanto para a taxa convectiva e a taxa de radiação, que a gente chega à taxa líquida de 964,84 watts. Bom, para a gente determinar a resistência térmica na superfície por radiação, como o enunciado pediu em Kelvin por watt, a gente está falando do mesmo aparelho que está ali emitindo esse forno, do mesmo forno, então a área aqui não vai mudar. Então basta a gente pegar que a taxa de transferência de calor por radiação é a variação de temperatura pela resistência. Então a gente tem que a resistência do forno em radiação é de 0,209 Kelvin por watt. Com isso, a gente consegue determinar também a taxa, a resistência por convecção, onde a quantidade de calor trocada por convecção, o fluxo de calor trocado é de 378,84 watts. Aplicando a mesma equação da anterior, a gente chega a 0,324. É importante a gente dar uma olhada nesses valores aqui obtidos. Observe que a gente tem a mesma ordem aqui de magnitude desses valores. Então é interessante que a gente não pode desprezar nenhum deles, senão a gente teria negligenciando ou provocando, melhor dizendo, um erro, provocando aí um erro muito grande aí no processo de trocas de calor.
Bom, agora, para a gente determinar a nossa resistência equivalente para esse circuito que é em paralelo, que está desenhado aqui, a gente pode aplicar aqui o produto pela soma. Aplicando isso, a gente chega à nossa resistência equivalente de 0,127 Kelvin por watt. Agora, a letra C, e por fim, para a gente determinar o nosso coeficiente de transferência de calor combinado, a gente utiliza a taxa líquida, a variação de temperatura e a área. Com isso, a gente chega que o nosso coeficiente convectivo combinado entre a convecção e a radiação, substituindo todos os valores, afinal de contas a gente está falando do forno, que tem a mesma área, cuja variação de temperatura vai ser a mesma. Entretanto, para a gente determinar esse coeficiente de transferência de calor combinado, a gente tem que utilizar a taxa líquida. Então, a gente chega a 28,015 watt por metro quadrado vezes Kelvin. Vocês podem observar, com o trabalho das unidades de medida, de fato a gente consegue obter aquilo que o enunciado pede. Bom, o PDF dessa solução está aí disponível no link abaixo. Qualquer dúvida, sugestão e reclamação, escreva nos comentários. Abraços e até a próxima.